Contra a gripe e influenza, a informação é a maior prevenção. O vírus se transmite através da tosse, do espirro ou do contato com objetos contaminados. Se prevenir é fácil e está nas mãos de todos. Os sintomas são mais fortes que de uma gripe comum e precisam ser tratados no início, principalmente o grupo de risco. Caso apresente alguns deles, procure a unidade de saúde mais próxima. Acesse www.mt.gov.br e saiba mais. Governo de Mato Grosso. Olá, hoje o RDTV inicia algumas entrevistas com pré-candidatos nestas eleições. O nosso convidado de hoje é o empresário Júnior Macanhã, que é pré-candidato a deputado federal. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Júnior. Já começa a passar para a gente qual vai ser o partido que você vai se colocar aí como pré-candidato e por quê? Olá, Lídice. Olá aos internautas do RDTV, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PPS. O PPS é um partido que não está na Lava Jato. O PPS, através de seu presidente Roberto Freire, teve a grandeza de se abrir, de ver o momento histórico que o Brasil está passando e se abrir para os movimentos, movimento de renovação política como o Acredito, o Agora e o Livres, do qual eu faço parte. E como ele nos deu essa liberdade de ação dentro do partido para agir como movimento livres e como nós precisamos de uma plataforma partidária para sermos candidatos, né, para mim ser candidato, muitas das pessoas do movimento livres no Brasil optou pelo PPS. Bom, você também lançou aqui no estado, o Movimento Sobrou para você, para acompanhar aí essas questões de aumento de impostos, né? Que tipo de posicionamento você se coloca numa pré-candidatura nesse sentido, relacionado à reforma tributária, a essa situação que você vive na sua profissão como empresário? Eu acho que o grande mote dessa campanha, que poucas pessoas estão falando, vai ser uma profunda reforma no Pacto Federativo, em primeiro lugar. Porque não dá mais para a União pegar 70% do que é arrecadado no Brasil, enquanto as pessoas vivem nos seus estados e municípios. Nós precisamos mudar esse Pacto Federativo para que os recursos fiquem realmente nos seus estados e nos seus municípios. Precisamos fazer uma reforma tributária, porque hoje nós temos mais de 90, entre taxas, impostos, contribuições, são mais de 90. Deixando os empresários praticamente com uma grande parte da sua empresa dedicada somente a isso. Sem contar que normalmente isso gera um grande passivo, né? Quem sabe quer fechar uma empresa sabe o que eu estou falando. Precisamos também desregulamentar a economia, precisamos facilitar a abertura de empresas. Hoje, para você abrir uma empresa no Brasil, para você gerar emprego, gerar renda, você demora no mínimo 100 dias, em médias no mínimo 100 dias. Enquanto em Portugal, por exemplo, Lídice, em 24 horas você consegue abrir uma empresa. Então nós precisamos fazer isso também. Precisamos da reforma tributária, como falei, precisamos da reforma trabalhista 2.0 para que consigamos criar mais oportunidades de emprego e precisamos também da reforma previdenciária. Não é possível que 4 milhões de brasileiros gastem o equivalente a 25 milhões de brasileiros da iniciativa privada. 4 milhões de servidores públicos ganham o equivalente a 25 milhões de brasileiros da iniciativa privada. Então é mais ou menos nessa linha o nosso mandato. Buscando reformar o Pacto Federativo para que sobre mais dinheiro, para que tenha educação no município, para que tenha saúde no município e para que tenha segurança no município. Bom, a gente está aí nesse período ainda de pré-campanha, né? As convenções partidárias vão iniciar agora dia 20 de julho. E como é que você, como pré-candidato, se posiciona com relação a apoios aos candidatos a governo? A gente tem já alguns nomes, né, de pré-candidaturas a governo do estado, o próprio governador Pedro Taques, o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, o senador Wellington Fagundes, Dirceu Rossato, Zeca Viana, tem aí ainda o Kellen Nogueira, o Reinaldo Moraes, tem alguns nomes que estão se lançando como pré-candidatos. Quem que você vai apoiar? Na realidade eu vou apoiar quem o partido apoiar, porque como eu estou dentro do partido, eu faço, né, tem que ser quem está lá no partido. O PPS vai apoiar o governador Pedro Taques, que inclusive até o momento não se lançou como candidato, né? Nem pré-candidato ele é ainda, né? Ele não ainda colocou sua candidatura.
Mas eu vejo um sentimento dentro do PPS, na sua maioria, de apoiar o governador Pedro Táxi à reeleição. E lembrando que ele até o momento não se lançou candidato ainda. Na verdade, há especulações, né? E interesses, intenções, né? Ainda, isso, mas ele não se colocou como pré-candidato ainda. Inclusive, esse final de semana ele deu algumas entrevistas falando justamente que ele, até o momento, não é pré-candidato, né? Né? Mas ao mesmo tempo ele disse que ele não tem medinho também, né? De críticas, de oposição, daquilo que se coloca contrário a ele, né? Vamos aguardar, né? Eu acho que o momento dele é um momento de entrega, e ele está fazendo muitas entregas. E a partir das convenções vai ter que, a partir de, no máximo, 5 de agosto, né? Tudo vai ter que estar esclarecido. Como empresário, como é que para você foi o governo Táxi? Então, você sabe que nós tivemos uns embates em função do decreto 380 e depois de um ano o governador teve a sensibilidade de ver que aquilo lá não faria bem para o setor comercial, para o setor industrial, e ele retirou essa proposta. Quando da reforma tributária, uma proposta nossa, inclusive uma sugestão minha, é que nós esperássemos a reforma tributária nacional para que nós não precisássemos fazer 2 ajustes, um com a reforma tributária estadual e logo depois vinha federal, e nós temos que mudar de novo o nosso sistema, mudar de novo a nossa legislação estadual, e isso foi acatado. O governo passado emitia em média 5 normas, leis diariamente, e nesse governo isso foi diminuído sensivelmente. Então, assim, de um modo geral, o governo Pedro Táxi foi um governo até bom para o comércio, sabe? Ele destravou, as coisas estão andando. Hoje nós temos uma reunião com o secretário de Fazenda. Ele deve anunciar novas medidas em relação ao Super Simples, que já é uma reivindicação antiga dos empresários e vão ser atendidas. Em relação ao lançamento das notas fiscais, também vai ser anunciada essa medida hoje, que visa fazer com que o empresário lance suas notas e não mais a Secretaria de Fazenda, ocasionando aí, hoje o Estado de Mato Grosso tem 400 mil processos, enquanto que o Estado de São Paulo tem 8 mil processos. Com esse movimento da Secretaria de Fazenda, a ideia é zerar esses processos e zerar esses estresses que o contribuinte tem quando notas fiscais são lançadas individualmente na sua conta corrente. Bom, uma das dificuldades que a gente tem visto aí, que estão sendo apontadas já pelos pré-candidatos, é quanto ao financiamento da campanha, né? Como é que você está lidando com isso? Você também está fazendo a vaquinha eletrônica, a vaquinha virtual? Então, você sabe, Lidice, que eu vim do movimento Vem Pra Rua, e em outubro do ano passado, eu fiz muitas amizades nesse movimento, amizades a nível do Brasil. Em outubro do ano passado, a Adriana de São Paulo, Vem Pra Rua de São Paulo, me ligou e falou: olha, estão criando um movimento que chama Renova, faça a sua inscrição, faça a seleção, e vai ser um movimento muito interessante para a renovação política. E eu fiz minha inscrição, foram 4.300 inscritos, tivemos 5 baterias de prova, a última foi uma banca presencial, e eu fui entre um dos 100 escolhidos, entre os 4.300. E durante esses 6 meses do primeiro semestre, nós tivemos uma vez por semana em São Paulo, durante 3 dias, o primeiro módulo foram 15 dias, 3 a 4 dias de instrução. E uma dos módulos foi com o Grupo Bando, que fez a maior crowdfunding, a maior vaquinha eleitoral que o Brasil já teve, que foi a do Freixo, no Rio de Janeiro. Então eu tive 2 módulos, nós tivemos aulas com ele. Então eu vou fazer a minha vaquinha, já está praticamente pronta. Eu devo lançá-la na segunda-feira, estava esperando esse momento Copa, né? Porque na realidade agora está todo mundo envolvido com Copa. Então eu vou fazer a vaquinha eleitoral, a plataforma já está toda pronta, já está tudo definido, e eu espero que o cidadão saia da sua zona de conforto, venha para a política, porque nós não temos outra saída sem ser pela política. E a partir do momento que você não participa, que você se omite, você está dando oportunidade para muitos daqueles que vendem seu voto, votar por você. O cidadão brasileiro foi protagonista na Direta Já. Eu não sei nem se você tinha idade para lembrar das Diretas Já, mas você deve ter pela história, né, Lidice? Pela história. Eu fui cara pintada na época, a né? cara Só pintada para não era do impeachment, denunciar, pintada era do impeachment do Collor. Então, mas eu votei na primeira eleição. Ah, você votou, então. Eu era voto, eu era facultativo, né? Eu estava entre 16 e 18 aí para denunciar a minha idade. Eu, por exemplo, eu fui no comício das diretas na Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas, assim, uma coisa maravilhosa.
Então, o povo brasileiro tem que voltar a ser protagonista, como foi protagonista nas diretas, como foi no impeachment da Dilma, como foi no impeachment do Collor. Porque se ele não vier e fazer a sua parte, alguém vai fazer por ele, depois não adianta ele ficar reclamando. Nós tivemos esse exemplo da eleição do Tocantins, em que 50% das pessoas não votaram, mas alguém votou por elas. Né? Então, assim, quem está me ouvindo, vem para a política, escolha um candidato, ajude-o. Eu, por exemplo, vou trabalhar muito com voluntários, com amigos, com conhecidos e até pessoas que eu não conheço. Eu vou te falar um caso. Minha esposa estava no supermercado agora, semana passada, e um amigo em comum que apoia outro candidato, né? Falou, fala pro Vitamina não ser candidato, para que ele vai se meter nisso daí? Aí ela falou, não, ele tem que se meter, porque ele quer mudar o Brasil, quer ajudar as pessoas. E uma pessoa que estava atrás, na fila, falou assim, não, ele tem que ser candidato mesmo. A gente precisa renovar, a gente precisa tirar esse povo que está lá e botar gente nova, gente que tem valor. Então, assim, Lídice, a gente está obtendo apoio de onde a gente nem espera, né? E isso daí é muito bacana, isso dá um incentivo, dá um gás, dá uma energia. Então, a partir do momento que eu lançar meu site, minha vaquinha, eu gostaria que todo mundo colaborasse. As colaborações vão ser de R$10 a 1.096 por dia, né? O TCE talvez aumente esses valores para quem tem mais condições. Lembrando então, que só pessoas físicas podem Só pessoas físicas podem doar, né? E aí nós vamos nessa, né? Concorrendo contra toda essa estrutura desses coronéis da política mato-grossense. Mas nós temos muita coragem, muita fé e muita força. Bom, falando ainda nessa questão, a gente viu aí e vê, digamos, o tribunal das redes sociais, né? Quem está ali, às vezes, julga muito fácil, analisa muito fácil o que o outro está fazendo. Existem, às vezes, também debates, né, de 8 ou 80, cada um puxando a sua... Isso em todas as áreas, não só na política, no futebol, na religião. Como é que você analisa, por exemplo, essa situação? Como se colocar, se posicionar em redes sociais? Eu tenho meu posicionamento, eu procuro não entrar nessas brigas, assim, nessas discussões, porque eu acho que ela não leva a nada. Eu acho que nós temos que buscar a convergência, porque nós temos aí 70 milhões de brasileiros querendo ir embora do país, pesquisa recente da Folha de São Paulo, e eu procuro buscar convergência. Você sabe que, um tempo atrás, a inflação, tinha um grupo de economistas que defendia um pouquinho de inflação com crescimento, e tinha outro grupo de economistas que só defendia sem inflação. Hoje chegou-se ao consenso de que a inflação realmente ela é um mal para as pessoas de menor renda. E chegou-se esse consenso. Eu acho que o próximo consenso que nós vamos chegar é em relação ao ajuste fiscal. O Estado brasileiro não pode gastar mais do que arrecada. Então nós vamos ter que fazer um processo de privatizações, um processo de extinção de empresas. E eu acredito muito que esse será o próximo consenso. Porque nós não podemos mais ter um déficit de 140 bilhões, porque logo ali na frente vai estourar, vai voltar a inflação, vai voltar a taxa de juros altas. E volto a dizer, sempre quem é mais prejudicado nesses casos são as pessoas mais carentes, as pessoas com menor renda, e é esse que nós temos que ajudar. Bom, nos movimentos que houve nas ruas, o movimento Vem Pra Rua, né, que gritaram aí pelo impeachment da ex-presidente Dilma, você estava sempre na frente, né? E naquela época houve também surgiram os apelidos, né? Os patos, os coxinhas, virou uma guerrilha entre patos e coxinhas. Como é que você hoje observa esse movimento todo? Você é coxinha mesmo? O que significa para você isso? Coxinha é o cara que acorda, para mim, né? Eu como coxinha. Acordo 6 da manhã, trabalho 12 horas por dia, pago meus impostos. Para mim, eu sou esse exemplo de coxinha. Lembrando também, ele disse que nessas manifestações, nós trouxemos a pauta do fim do foro privilegiado. Porque até então no Brasil não se falava em foro privilegiado, né? E hoje o Supremo já julgou que o foro só vale para quem está no cargo e se foi feito durante o exercício do mandato. Nós temos um projeto que já passou no Senado Federal, que está na Câmara Federal, e eu gostaria de estar lá ano que vem para poder mexer nesse projeto, que ele só dá foro privilegiado para o presidente da República, para o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo e que é a
Ai. Que é a Raquel Doge agora, Procuradora-Geral da República. Então, assim, elimina o foro privilegiado de juiz, de promotores, de vereadores, de secretário de Estado. Na realidade, nós vamos ter 5 pessoas com foro privilegiado no Brasil. Então, esse projeto está lá na CCJ, já passou no Senado, e eu gostaria muito de estar lá no que vem para poder votar a favor desse projeto. Que foi uma pauta do Vem Pra Rua, inclusive quando o Vem Pra Rua Nacional colocou essa pauta, eu falei aqui em Cuiabá no nosso grupo, falei, ó, o Vem Pra Rua vai colocar o foro privilegiado como pauta. Muitas das pessoas não acreditaram, falaram assim, você está louco, Júnior, isso aí não vai dar em nada. E na realidade você vê, por isso você vê que hoje, né, já acabou para muitos políticos, muitos processos descendo para a primeira instância. Inclusive é bom lembrar que o Maluf tem 40 anos de processo, só foi preso agora. Olha o tempo que levou para se julgar o Maluf. Que o Lula, que o Sérgio Cabral, que o Eduardo Cunha só estão presos porque não tem o foro privilegiado, que todos aqueles que estão no processo da Lava Jato é essa que escancarou o modus operandi da política nacional, que mostrou como é feita a política nacional, quando 2 empresas tinham parte do staff brasileiro na sua folha de pagamento, tudo isso veio dos movimentos de rua, né? Então, assim, a importância das pessoas de participar. E eu acredito que esse ano 2018 é um ano realmente de transformação, um ano realmente de mudança. Agora, a participação da sociedade, ela é muito importante. Bom, como pré-candidato a deputado federal, algumas questões você vai enfrentar lá, né, nas votações no Congresso Nacional. Uma delas, por exemplo, aborto. Qual é o seu posicionamento? Eu, particularmente, como católico, sou contra o aborto. Mas eu acho que a legislação de hoje, ela atende os interesses da sociedade de uma forma assim, legal, do jeito que está aí. A legalização da maconha, qual a sua posição? Eu acho que a maconha tem que ser legalizada, assim, dentro de certas normas, né? De consumo, eu acho que poderia liberar. Por quê? Porque o traficante hoje é o pior que tem, né? Na realidade, o tráfico hoje é que traz tráfico de arma, o tráfico a violência nas cidades. O tráfico é grande responsável por essa violência, né? Porte de arma, qual é o seu posicionamento? Hoje a nossa legislação permite para o cidadão a posse, mas aí uma burocracia enorme para uma pessoa comum que não tem uma justificativa plausível conseguir, né, comprar uma arma para mantê-la em casa, mas o porte ele é proibido. Você é a favor ou contra o cidadão se armar para se proteger? Eu acho que o cidadão pode se armar, mas nós não vamos fazer um bang-bang de andar com um revólver no cinturão, né? Mas eu acho que o cidadão tem o direito de se armar. Dentro dos limites, não vai ter bazuca em casa, né, Lídice? Você tem arma? Não, não tenho e nem vou ter também quando liberar. Bom, outra questão também que aí traz muito em relação ao nosso estado, os embates aí do agronegócio, a recente aprovação da comissão lá que está sendo chamado de pacote do veneno, né, a liberação de alguns pesticidas no estado. Qual a sua visão dessa situação? Eu acho assim, eu não conheço profundamente esse projeto, tá? Não posso emitir uma opinião sobre ele. Mas eu acho que nós não podemos taxar as exportações, já falando sobre o agronegócio, eu acho que nós não podemos taxar as exportações. Nós não podemos exportar impostos. O que nós temos que fazer aqui no Estado é a transformação, é transformar essa matéria-prima básica em produtos elaborados para exportação. Porque aí sim nós vamos gerar emprego, vamos gerar renda e vamos gerar mais consumo mesmo dessa população. Vamos valorizar o trabalhador mato-grossense. E quanto por exemplo, a questão dos pequenos agricultores, agricultura familiar, né? Qual é o seu posicionamento quanto a isso? Que aí seria o outro lado, né, que está sendo colocado aí dentro dessa briga toda. Eu acho que nós temos que fortalecer a agricultura familiar, inclusive, pelo que eu vejo nas propagandas, o governador Pedro Táxi foi um governador que fortaleceu muito, entregou muitos equipamentos, né? Eu vejo que nós temos que fortalecer, até porque ela é a grande fornecedora de frutas, legumes aqui para o nosso consumo, né? Nós não podemos ficar trazendo legumes de São Paulo quando nós temos todas as condições de produzir aqui no estado. Bom, você atua praticamente, um pré-candidato que está aqui na capital, né? Como é que você pretende ser visto no interiorzão de Mato Grosso, um estado tão grande? Então, eu tenho uma atuação comercial, eu sou diretor institucional da CDL, estava presidente do sindicato, recentemente fui eleito secretário na FEComércio,
E eu espero que meus colegas empresários, meus colegas comerciantes me ajudem nessa caminhada, porque assim, o agronegócio tem os seus representantes. A Polícia Militar lançou centenas de candidatos aí no Brasil, vai ter seus representantes. Todos os segmentos têm seus representantes. Então, eu acho que é hora do comércio se unir e ter também o seu representante, e eu espero ser esse representante lá no Congresso Nacional. Bom, a gente já está aí com praticamente 20 minutos de entrevista, já podemos partir para o encerramento, Júnior. Para a gente encerrar, então, quem é Júnior Macanhã, pelo Júnior Macanhã? Quem é você? Bom, eu sou um empreendedor, sou um ativista cívico. No ano de 2014, meu filho decidiu ir embora para a Austrália. Eu senti que muitos colegas meus comerciantes estavam fechando as portas devido aos altos impostos, aos altos índices de corrupção. E em dezembro de 2014 eu fui convidado para fazer um movimento cívico na Praça do Chopão contra a corrupção. Fui nesse movimento, me encantei, me encontrei, e a partir daí eu comecei a participar de todos os movimentos que tiveram em Cuiabá. E eu entendi que só a partir do momento que nós saímos da nossa casinha, que nós nos doarmos um pouquinho, é que nós vamos conseguir fazer realmente com que as coisas sejam diferentes. Porque não adianta nós fazermos da mesma forma e queremos resultados diferentes. Então eu convido a população a participar desse pleito de 2018, fazer a diferença, porque esse é o momento é no voto. Se nós não votarmos, se nós não nos engajarmos, com certeza nós vamos ter um congresso, uma assembleia, da forma que está aí. Inclusive ontem Raquel Dodge falou que não deu a liberdade para o deputado Mauro Sávio, porque dos 24 deputados estaduais, 22 têm processo. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no RDTV. Obrigado a você, Lídice. Obrigado aos internautas aí pelo apoio e pela colaboração. Nós conversamos hoje com o Júnior Macanhã, ele é empresário e pré-candidato a deputado federal por Mato Grosso pelo PPS. Essa entrevista fica disponível no site RD News, também no nosso novo canal do RDTV, você pode acessar aí www.rdtv.com.br, também no YouTube, e nós temos uma chamada no Facebook, lembrando que as convenções partidárias iniciam no dia 20 de julho, e seguem até o dia 5 de agosto, né? O registro das candidaturas pode ser feito até o dia 15 de agosto, então todos os pré-candidatos que nós entrevistarmos aqui estarão ainda passando por esse crivo aí das convenções dos seus partidos, e esse espaço então vai ficar aberto mais adiante, depois quando as campanhas se sedimentarem. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.